Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila e vencemos a segunda seguida pelo Campeonato Brasileiro. Cara, parece inacreditável falar que a gente ganhou duas partidas seguidas nesse ano, né? Então tem sido um ano muito difícil para o time do Santos e a gente ganhou duas seguidas pelo Brasileirão. E o mais incrível, a gente conseguiu ganhar fora de casa, que era uma coisa, cara, nem lembro quando é que foi. E é uma coisa que o Santos não costuma fazer tão bem assim normalmente nos campeonatos, né? E ganhamos do Atlético Paranaense, que é um time que a gente sempre perde quando vem jogar aqui em Curitiba na Baixada, e dessa vez a gente ganhou. É, a gente pode apontar aí os dois grandes destaques do jogo. O primeiro deles é o Madison, que fez o gol de cabeça, gol da vitória. Então, o Madison, vindo de um jogo anterior onde ele fez um gol e deu uma assistência, agora sendo decisivo novamente e mandando a bola para dentro. Mas principalmente João Paulo III, o nosso grande salvador aí, o nosso São João Paulo. É incrível, cara. Tipo, o João Paulo fechou ângulo hoje, defendeu a bola no contrapé no susto, que depois o Robson tirou. Isso foi ainda no primeiro tempo, quando estava 0-0. Depois fez mais duas ou três boas defesas. Espetacular. Teve até bola que bateu, ele bateu na trave, tem bola que bateu na trave direto. Cara, o Santos tomou uma pressão incrível no segundo tempo. Para falar do jogo, então, é, o que a gente pode falar? Bem no comecinho do jogo, o Santos tentou subir a marcação para jogar como foi o jogo contra o Fluminense. Só que isso não durou 10 minutos, sabe, de pressão, daí o Santos já deixou um pouco, diminuiu o ritmo, né? E aí o Atlético começou a encontrar o jogo. O que a gente via em campo? Que nas criações de jogadas o Atlético era mais organizado, e porém o Santos estava muito bem organizado defensivamente, então isso dava um equilíbrio. Agora, ofensivamente, o Santos até criou uma outra chance, mas assim, bem limitado, sabe? Então não dá para pensar assim que foi espetacular. Porém, a gente vê o Santos criando, o Santos jogando de igual para igual contra adversários que, pelo menos em teoria, são melhores do que o time do Santos. Então, cara, é muito positivo ver isso, sabe? E é muito bom para a moral do time, é muito bom para a sequência do campeonato. O Santos está jogando relativamente bem, mas o mais importante, está conseguindo os resultados. Contra o Fluminense, a gente jogou bem e mereceu o resultado pelo futebol que apresentamos, né? O Fluminense teve algumas chances, mas o Santos foi um pouquinho melhor. Agora, contra o Atlético, a gente já teve mais, assim, o Santos foi efetivo e o Atlético, quando conseguiu ir bem, parou no João Paulo. Esse talvez seja o grande resumo do jogo. O Santos vai ter jogo só no próximo fim de semana, clássico contra o Palmeiras na Vila. O Atlético na terça já joga contra o Flamengo em Curitiba também, é um jogo atrasado, então vai colocar aí a agenda do Atlético em dia, acho que do Flamengo ainda fica um pouquinho para trás. Deixa eu até confirmar aqui do Flamengo. O Flamengo tá bem atrás, o Flamengo tem 4 jogos a menos do que o Santos, por exemplo. Então eles vão jogar agora para ficar com 3 e daí na terça jogam para ficar com 2 a menos. Por conta de calendário, né, convocação de jogadores, adiamento, teve muito adiamento de jogos e tal. Mas vamos falar do que interessa, que é do nosso time. O Santos pulou temporariamente para 11º lugar. Um time que estava na zona de rebaixamento na rodada anterior, ganhou do Fluminense, um jogo atrasado que a gente estava pondo em dia. Saímos da zona de rebaixamento e agora a gente pulou para 11º. Estamos com os mesmos 35 pontos do América Mineiro, que é o 10º, só que a gente tem o América Mineiro ganha no saldo aí, e a gente tem o Cuiabá com a mesma pontuação, só que o Cuiabá tem uma vitória a menos. Só que os dois têm jogos por fazer ainda, né? O América Mineiro vai receber o Fortaleza em casa e o Cuiabá recebe o Bragantino. São equipes que estão brigando lá em cima, né? Então talvez isso até possa ajudar a gente, de repente, empates para não desgarrar, ou mesmo se os dois perderem, a gente fica bem posicionado, vamos torcer. O Atlético Paranaense só tem esse jogo contra o Flamengo, que daí a gente pode torcer também para o Flamengo e dar essa vantagem para a gente, né? Daí o Atlético ficaria com um ponto abaixo e com os jogos. Depois a gente tem o São Paulo também com 34, que vai receber o Inter. O Inter também está brigando mais em cima. Então, se desse uma chancezinha aí, de repente, pelo menos um empate, a gente fica na frente por causa do número de vitórias. E daí a gente tem o Ceará com 33. O Ceará que vai receber o Fluminense, que também está brigando um pouquinho em cima ali. Então também potencial aí de um resultado de repente ser interessante. E a gente tem
E com isso a gente conseguiria ficar nesse 11º. É claro, é pedir demais. A gente tem o Bahia também, né? O Bahia, se ganhar, vai para o mesmo número de pontos do Santos e fica com uma vitória a mais, passaria o Santos. O Bahia que vai jogar fora contra o Juventude, né? Então, tá, hoje, por conta do Santos ter ganho fora do Atlético Paranaense, seria um bom resultado, um empate, ou mesmo a vitória do Juventude, né? Porque daí iria para os mesmos 32 pontos que o Bahia, os dois ficariam brigando pelo rebaixamento, o Bahia leva vantagem no número de vitórias, e o Santos poderia se beneficiar disso. Mas o ideal talvez fosse um empate, porque daí deixa os dois lá embaixo, só o Bahia teria chance na próxima rodada de passar o Santos por conta da pontuação, sabe? Então, é muito uma questão assim de da gente também pensar quem tem que ficar para baixo. O ideal é lógico, seria se a rodada inteira ajudasse, todos os times que estão mais para cima ganhassem de todos que estão ali ou junto ou para baixo, e aí a gente conseguiria manter essa 11ª. Mas mesmo assim, o importante é, pulamos para o meio da tabela temporariamente, estamos um pouco mais tranquilos, a moral está crescendo, os jogadores começam a ganhar mais confiança, vai saindo peso. O Santos está um time competitivo, que era uma coisa que a gente pedia já há algum tempo, né? Que o Santos fosse minimamente competitivo e agora está sendo. Não está mais aquele desespero, aquela coisa de não vai, não vai, não vai. Então temos chances aí de manter uma campanha pelo menos tranquila para a gente seguir na sequência. Dentro do jogo, o Santos começou mais para cima, fez pressão, largou um pouco. Aí o Atlético mais organizado criou um pouquinho mais, mas o Santos estava marcando muito bem. Até que aos 14 minutos do primeiro tempo, o Atlético chegou com muito perigo. O zagueiro Zé Ivaldo veio da intermediária, cruzou a bola no segundo pau, Pedro Rocha veio por trás da zaga, cabeceou, a bola veio no contrapé e o João Paulo fez uma defesa espetacular. A bola ainda tinha direção certa depois da defesa, mas o Robson chegou lá, tirou a bola e sofreu a falta. E foi a melhor chance do Atlético no primeiro tempo, foi a melhor chance do primeiro tempo para os dois lados. Aos 24, o Lucas Braga roubou uma bola pela esquerda, tocou para o Felipe Jonathan, que cruzou rasteiro, e o Marcos Guilherme chegou no primeiro pau, só que tinha dois caras marcando, ele pegou de bico, não teve condições de escolher o lugar, o que faria, e acabou chutando para fora, e foi a melhor chance do Santos no primeiro tempo. Depois teve aos 29, o Lucas Braga lançou o Diego Tardelli, só que o goleiro do Atlético Paranaense, o Santos, ele saiu e fechou o ângulo, não deu muita coisa, e depois foi para escanteio, o Felipe Jonathan cobrou e o Bosa cabeceou sozinho por cima. Parece que o Bosa não botou fé, daí quando ele subiu, a bola estava muito alta, ele acabou pegando embaixo, ela saiu, foi totalmente para fora. Aí no segundo tempo, voltamos, aos 2 minutos, o Marcos Guilherme pela esquerda limpou para trás e cruzou na área, fechado, o Matheus entrou, meteu para dentro, 1-0, e foi o gol que sacramentou a vitória, a gente só não sabia que ia ser esse o resultado. Aos 5 minutos, logo depois, cara, o Atlético quase empatou, o Christian cruzou e o Terans, cara, sozinho, entrou de carrinho, a bola ela subiu um pouquinho, pegou no pé dele, subiu assim com o gol aberto, cara, era só empurrar para dentro. Nossa, foi muita sorte nossa. A defesa falhou e o Atlético não soube aproveitar. E aos 11, cara, o Furacão, de novo, mesma coisa, cara. O Robson furou uma forma, nossa, bizarro, assim, nem sei como é que aconteceu. O Marcinho chegou e chutou de perna esquerda, tirou do João Paulo, a bola passou e foi para fora, assim, cara, nossa, muito perigo. Aos 16, de novo, o Eric chutou, o João rebateu, o Danilo Bosa se atirou no carrinho, conseguiu tirar e comemorou como se fosse gol, assim, que era um chute cruzado com muita gente na frente, assim, sabe, podia meter uma perna, atrapalhar a visão do João Paulo, foi difícil. O Atlético continuou na pressão, o João Paulo cabeceou uma bola do Zé Ivaldo, e aí na sequência o Renato Kaiser, de cabeça, cara, tipo, aos 30, meteu a bola no travessão. Cara, quando bateu essa bola, assim, eu pensei, cara, hoje não entra. A deles não vai entrar, porque tá muito, assim, tipo, ou é trave ou é João Paulo é zagueiro chegando e cortando, sabe? Aí aos 35 o Santos até puxou um contra-ataque com o Lucas Braga, o Lucas Braga fez o corte, ele tinha, eu não sei quem estava passando atrás ali, se era o Moraes, se era o Marcos Guilherme, ele podia ter passado, ele preferiu cortar para dentro, não teve ângulo, cortou para a perna esquerda e bateu, a bola desviou no zagueiro, e aí sobrou para o goleiro, o Raniel até tentou chegar, mas não deu boa. E depois, aos 46, o Terans, cara a cara, veio o João Paulo de novo, sabe, tipo, fez mais uma defesa, salvou o time e conseguiu o resultado. O Atlético em cima tentando e a gente conseguiu passar nesse jogo.
O que aconteceu durante o jogo? No intervalo, o Velasquez saiu lesionado. Acho que ele sentiu, eu não sei qual foi o problema que ele teve no jogo contra o Fluminense, mas ele sentiu e entrou o Wagner Palha. A partir do momento que entrou o Wagner Palha, nossa zaga ficou inconstante. Wagner Palha parece que está sempre inseguro, sabe? E daí parece que também o Robson errou só depois que entrou o Wagner Palha. É uma coisa bizarra. O Felipe Jonathan sentiu também, entrou o Sanches no lugar, o Sanches mal pegou na bola, porque era pressão do Atlético. Eu achei que ele ia pôr a bola mais no chão, tentar, mas não fez e também não teve muito apoio, sabe? Mais para frente, mais para o final, o Marcos Guilherme saiu e entrou o Pará, cara, que desgraça, cara, assim, tipo, eu achei que o Pará ia fechar mais ali aquele lado, né, eu entendo o Madison jogar mais atrás, o Pará um pouco mais na frente, porque o Madison é melhor de cabeça para ajudar na defesa, e o Pará um pouco mais na frente, acho que era para evitar, sabe, meio que formar dois níveis de marcação, né? Os dois laterais mais atrás, aí no caso era o Moraes e o Madison, e mais na frente o Pará e o Lucas Braga. E não funcionou, cara, sabe? Tipo, não deu boa. O Pará, ainda bem que ele entrou bem no final, deu para ver pouco, mas assim, cara, ele recebeu uma bola, tocou acho que pro Sanches aberto na ponta e, sabe, ficou parado. Aquelas coisas que o Pará faz, por que não passou? Dava opção, prende a bola lá na linha de fundo, faz uma tabelinha. Não, ficou parado, achou que o Sanches ia fazer o quê? Aí o Sanches me bate a bola, não sei se ele tentou acertar a perna do zagueiro para ir para lateral, ficou assim, limpa para o goleiro. Nossa, que raiva. O Ângelo saiu para a entrada do Moraes, o Tardelli saiu para entrar o Raniel. O Moraes entrou bem, o Moraes correu, ele fez a cobertura, porque nessa formação com o Felipe Jonathan no meio, o Lucas Braga é o ala, porque ele vai e volta, tem a velocidade, tem o fôlego físico, mas daí o Moraes ficou e deu mais espaço para o Lucas Braga. O Lucas Braga tentou um pouco mais ali, sabe? E o Moraes, velocidade, tentou, correu, puxou bola, prendeu. O Moraes foi bem na lateral, é uma opção pro Carille, seja para formações diferentes, seja para momentos que o Lucas Braga não puder. Achei bem interessante. Mas o Raniel, cara, o Tardelli cansou, o Tardelli correu bastante, ele se movimenta, tem um pouco de qualidade, mas ele tá fora de ritmo, e dava para ver que ele não estava no ritmo do jogo. E o Raniel entrou e parece muito pior, parece muito menos ritmo e ele tem menos qualidade do que o Tardelli, né? Aí fica teimando, prendendo a bola, só que ele não tá no ritmo para limpar, fazer jogada, sabe? Solta a bola, cara, sabe? Prendeu, fez o pivô, dominou a bola, bate de lado, corre para frente para receber a bola, cara. Pô, ele tem que te ensinar a jogar futebol, sabe? Pelo amor, Raniel, jogue mais, usa a cabeça, não fica tentando usar só teu corpo. Você tá voltando, cara, você tá fora de ritmo há muito tempo, cara. E aí, depois que o Santos fez o gol, cara, parece que o Atlético entrou em 220 volts e o Santos caiu para 55, sabe? Nenhuma bola sobrava para o Santos, as poucas que tinha o Santos não conseguia, sempre tinha alguém para errar. Cara, o Tardelli perdeu uma chance, o Ângelo jogou para o meio, ele foi tentar dar um toquinho para dominar e errou, sabe? Tipo, ele não conseguiu dominar a bola para chutar e estava de frente, assim, era uma chance pelo menos boa, sabe? Talvez não fosse tão espetacular, mas seria boa, sabe? Mas o importante é assim. Inclusive, eu acho que no lugar do Real tinha que ter entrado o Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo, pelo menos, se entrega, corre, luta e parece mais ligado do que o Raniel. Fora que eu acho que o Marcos Leonardo tem um teto mais alto e já é um pouquinho melhor tecnicamente que o Raniel. Mas é isso, cara. Falei muito, falei correndo, uma pressa, aquela energia, aquela coisa boa. O importante o Santos mete mais 3 pontos e temporariamente estamos em 11º. Daqui a pouco vai ter o jogo aí de Juventude e Bahia, ainda é hoje, às 7h15, está começando agora. Na sequência tem o América e Fortaleza às 9h. Aí a gente tem no domingo Grêmio e Palmeiras, Ceará e Fluminense às 4h. Às 6h15 a gente tem São Paulo e Inter. Às 8h30 a gente tem Sport Atlético Goianiense. E na segunda-feira, às 8h, a gente tem Cuiabá e Bragantino. E às 9h30, Corinthians e Chapecoense. Então, galera, 3 pontinhos aí para nós, que a gente possa aproveitar esse momento, aproveitar que o time está ganhando moral, ganhando força, está sendo mais competitivo, as coisas estão começando a acontecer para o Santos, sabe? Antigamente, cara, era para ter feito uns 4, assim, no Santos, mas a bola bateu na trave, o João Paulo defendeu, sabe? As coisas começaram a dar certo, assim, até o lance de possível pênalti para o Atlético, que foi pro VAR, o juiz falou, não, é só lateral, o VAR confirmou, sabe? O juiz não viu, né? Mas a cabine do VAR falou para ele já tinha dado a lateral, mas daí a cabine falou, é lateral mesmo, não foi nada. Que é uma coisa que normalmente é contra a gente, né?
Então, o resultado foi espetacular. O jogo em si, jogadores lutando, correndo, eu vi zagueiros se atirando na bola, eu vi jogadores se esforçando, é aquilo que eu falei no jogo contra o Fluminense. O Santos correu muito, se esforçou e se entregou. Para esse jogo contra o Atlético, talvez não tenha conseguido fazer tanta pressão, até pelo desgaste, né? Os jogos foram muito próximos. Mas eu acho que para a próxima rodada, que é só na outra semana, a gente vai pegar o Palmeiras. O Palmeiras tá melhor no campeonato, tem um time melhor no momento, mas a gente tem potencial de pelo menos ir para esse jogo com uma possibilidade de ser competitivo, de repente até ganhar, ou pelo menos fazer um ponto num clássico, né, que é muito importante nesse momento que a gente está sofrendo, e continuar com a nossa recuperação, né? Como a gente está usando a hashtag Reage Santos, cara. Ela está dando sorte, colocamos contra o Grêmio, deu sorte, contra o Fluminense, agora contra o Atlético. Vou botar fé aí na hashtagzinha aí, que eu acho que ela também está ajudando a gente. Galera, excelente vitória, excelente resultado, estamos subindo, que as coisas continuem assim. São 2 jogos complicados agora na sequência. A gente vai pegar, primeiro a gente pega o Palmeiras na Vila, até confirmar aqui o dia, domingo às 4, talvez seja o jogo que vai passar na Globo, né? A chance é grande. E depois a gente vai pegar na quarta-feira, dia 10, o Bragantino também na Vila, só que são times, momentos melhores, outro lugar da tabela que eles estão brigando. Então, jogos complicados. Na sequência, ainda a gente vai jogar contra o Atlético Goianiense fora, Atlético Goianiense que está em nono, está momentaneamente 2 pontos à frente do Santos, só que tem 2 jogos a menos, né? Então, complicado também. Então a gente é torcer para que o time engrene e que consiga pelo menos ir sendo competitivo e tirando pontos, né? Porque se a gente fizer um pontinho num jogo mais complicado, como no clássico, de repente conseguir mais um ponto contra o Bragantino, que é um time que cresceu de volta, né? Ele tinha caído, mas agora já se restabeleceu de novo e está subindo na tabela. A gente começar a fazer esse tipo de pontuação, esse tipo de resultado, as chances começam a ficar mais límpidas e a gente começa a subir devagarinho, conquistando alguns pontos e melhorando a situação do Santos aí no decorrer do Campeonato Brasileiro. Para quem assistiu o vídeo até o final, um grande abraço, obrigado pelo apoio. Comentem, curtem, compartilhem, chamem mais cientistas para acompanhar a gente. Vamos continuar torcendo. Hashtag Reage Santos e para cima deles. Um grande abraço, até mais.